Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Alisha, eu sou artista visual, eu sou arquiteto, eu sou professor do curso de artes visuais da minha universidade aqui no norte do Brasil. Eu estou no sudeste paraense. Eu faço parte da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que desmembrou há mais ou menos 10 anos da Universidade Federal do Pará, e com isso eu fiz um projeto para a criação do curso de artes visuais. E no curso de artes visuais, junto com mais outros 2 professores, nós começamos a estudar mais a gravura e desenvolvemos um método muito legal de gravura. E a minha percepção era: como é que eu vou fazer com que essas gravuras alcancem um determinado valor e elas sejam reproduzidas para que elas possam alcançar as pessoas, né? Aí que eu descubro essa tecnologia maravilhosa que é o Fine Art, né? Que num dado momento ela é tecnologia, no outro momento ela é expressão artística, né? Então nós vou já dar uma esclarecida para vocês que já estão por aqui, e que dizer que Fine Art é uma importante ferramenta de construção de imagens e de impressão de estampas, né? E isso vem se desenvolvendo ao longo de um tempo tão pequeno, nos últimos anos do século XX, né? Na França, alguém pensou, uma pessoa lá pensou assim, que poderia utilizar a impressora jato de tinta para poder imprimir, né, as imagens, né? Só que aí encontrou as barreiras, tipo a qualidade de tinta que naquela época era fabricada, o limite de cor e de qualidade dos detalhes dos matizes de cores que foi encontrado. Aí essa pessoa, ela criou uma impressora praticamente, né, baseada nessa jato de tinta com 12 cartuchos, né? Olha só que legal, 12 cartuchos, e isso refinou mais a impressão, né? E foi assim que nasceu o giclée, né? Que a gente chama, que é chamado, foi apelidado no primeiro momento de giclée, foi dado esse nome para ele, né? E que era muito ligado a uma atividade assim: faz uma fotografia, leva para o computador, do computador faz a cópia dessa fotografia, tipo assim, faz a fotografia de um quadro que o artista pintou, leva para o computador, ele se tornou digital, digitaliza, né, aquela imagem a uma certa qualidade de pixels e depois imprime, né, e faz a cópia. E ao fazer esse movimento, né, esse trâmite, isso foi chamado de giclée, né, que posteriormente foi se desenvolvendo a tecnologia das máquinas de impressões, tanto da Epson, quanto da Canon, quanto da HP, se desenvolveu e refinou ainda mais os bicos do jato de tinta, né? E que favoreceu com que esses 12 cartuchos permanecessem, mas esses 12 cartuchos começaram a ser mais refinados para produzir mais detalhes das impressões, né? Que eu vou já mostrar aqui para vocês. Não vai chegar com tanta qualidade porque nós estamos através dessa imagem, mas se vocês vissem ao vivo, vocês iriam ver a diferença que é, e até se surpreender com essa qualidade do que nós chamamos hoje do Fine Art, né? Que é uma importante ferramenta de construção de imagens e impressões de estampas, né? Que era o que me afligia quando nós começamos a fazer pesquisa com gravura digital. E que como vamos materializar isso, porque todos os nossos desenhos estavam no computador, né? Então ou ele era só projetado, né, na parede para fazer determinadas imersões, algum tipo de imersão, ou
ou então teria que imprimir numa impressora comum, num jato de tinta com tinta comum, né? E isso para mim e para os outros professores de gravura desvalorizava até certo ponto esse trabalho. E o máximo que nós conseguíamos era imprimir em papel fotográfico, fazendo mais ou menos como os fotógrafos já faziam, né? Foi aí que nós descobrimos a Fine Art, né? Eu principalmente achei maravilhoso encontrar essa tecnologia com muitas técnicas que vão favorecer com que a gente possa melhorar o nosso modo de expressão artística, melhorar o nosso modo de mostrar esse desenho, essa pintura que nós fazemos digitalmente, né? Porque muitas vezes eu fiz no tablet, né? Outras vezes eu fiz no próprio computador, com alguns programas mais específicos, né? Para que pudesse produzir efeitos visuais e recriar imagens a partir do que já existia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa da minha série gravura digital, paisagem digitais, né? Em que eu faço uma reflexão sobre o conceito de paisagem e vou trazendo uma nova forma de se fazer paisagem a partir dos elementos icônicos, a partir dos elementos simbólicos que eu vou colocando nessa paisagem e fazendo essa remissão ao contexto cultural aonde eu estou vivendo, né? Aí eu crio uma paisagem diferenciada, uma paisagem nova e vou trabalhar a explotagem dessas imagens a partir do Fine Art, né? E aí eu tenho esse modo mais giclée de trabalhar e o modo Fine Art e o outro modo, o modo Fine Art, tanto no que se refere ao procedimento do meu modo de trabalhar, de expressão artística e assim como a própria impressão das minhas estampas, né? Então, nós vamos falar aqui de 3 eixos fundamentais que se referem a esse pensar o Fine Art. O primeiro é o termo Fine Art, que fora do Brasil, nos Estados Unidos ou em os países europeus, eles se referem ao Fine Art como se fosse belas artes. A palavra já traduzida seria literalmente belas artes, né? O que se refere às belas artes? As belas artes se referem às artes plásticas e às artes visuais, aonde estão contidos tanto as pinturas, as gravuras, as fotografias, né? Que precisam ser plotadas para aparecer diante de alguma coisa como esse Fine Art aqui, né? Isso aqui é um Fine Art, é uma estampa, uma pequena estampa que foi plotada num papel. Esse papel aqui é o papel Barita Photograph da Canson, né? E 310 gramas esse aqui, ó. E para você ver, ó, ela é semibrilho, ele tem um semibrilho, ele não é brilhante totalmente, ele tem um semibrilho. E ele se refere a essa qualidade, ó, olha só a qualidade da impressão. Então é isso que a gente vai começar a trabalhar, né? Além do processo criativo, trabalhar o processo de impressão. No Brasil, especificamente, Fine Art, ele é adotado pelos fotógrafos como um processo autoral de produção artística, né? Muito legal, né? Eu tenho uma referência muito boa brasileira sobre isso, que é a Dani Bittencourt, lá de Porto Alegre, em que ela fez um estudo sobre a fotografia Fine Art e trabalha esse processo de construção autoral. E é muito interessante porque ela dá essa prioridade a esse tipo de movimento artístico, expressivo, poético, né? E vai trabalhar isso. Então, isso no âmbito do fotógrafo, né? Me dando como referência a Dani Bittencourt.
E eu trabalhando as minhas gravuras, né? As minhas gravuras, ó, isso aqui é uma gravura digital, né? Totalmente construída no computador, essa gravura digital construída no computador e impressa numa impressora jato de tinta de 12 cartucho, né? Então aqui só tive um probleminha aqui. Esse papel aqui não é o papel mais apropriado para esse tipo. Eu tenho a tinta mineral, eu tenho a impressão, mas não tinha na época do papel apropriado para isso aqui. Mas eu quero mostrar depois que eu dividi isso aqui, ó, para chegar a essa imagem aqui, eu dividi em muitas outras imagens, porque é o processo que eu desenvolvi de gravura juntamente com o professor Wilson da Unifespa, que é um gravurista, um grande gravurista. A divisão de matrizes coloridas e fazer com que nessas divisões nós passamos uma impressão várias vezes na impressora, quantas vezes forem necessárias. O processo é igual da gravura histórica, da xilogravura ou da calcografia, o processo de passar, de entintar e tudo mais, só que o entintar já está no cartucho, né? E nós trabalhamos com um cartucho com tinta mineral e passando várias vezes, né? Então eu dei o nome desse processo de gravar de múltiplas matrizes de cores, né? Porque ele passa várias vezes na impressora para imprimir, que eu vou já mostrar aqui para vocês esse processo. Então, e no Brasil nós temos essa segunda concepção, né? Se trabalha mais a questão autoral, a questão criativa, né? E eu estou trabalhando nesse sentido, né? Como tem outros profissionais que são da fotografia ou que são artistas, pintores mesmo, que pintam, fotografam e reproduzem, né? Então por que isso? Porque a obra original, que seria a matriz, a pintura, né? Assim como vocês estão vendo aqui no meu ateliê, ó, pinturas, então ela sairia muito cara para ir para o mercado e as pessoas poderem consumir essas obras, né? Então faz uma pequena tiragem dessas obras e a original ela fica com uma matriz que pode também ser vendida, mas ela vai ser vendida com um valor muito maior do que as cópias individuais feitas em fine art, né? Que são as estampas. Então e eu estou trabalhando nesse sentido e estou trabalhando no sentido de fazer a gravura digital toda feita no computador, não feita fora, né? Não é feita a gravura com qualquer outro procedimento e depois digitalizada, não, é tudo feito no computador e depois ela é montada na impressora, né? Ela passa várias vezes na impressora. Então aí nós temos o terceiro eixo dessa discussão, que é a impressão fine art, né? Que aí eu vou mostrar para vocês os materiais, as propostas de materiais, as que já existem no mercado, que são maravilhosas, né? E como ela alcança duas coisas que são importantes a gente perceber, a gente refletir, que assim como a gravura, a xilogravura, a gravura em metal, a litogravura e outros tipos de gravura, a serigrafia, qualquer outro tipo de gravura, ela tem a sua matriz, né? E cada matriz ela é específica da qualidade de gravura que ela vai ser reproduzida, né? Nós temos também a matriz, essa matriz que fica no computador e que ela alcança uma quantidade de cópias, né? Aí nós vamos falar dessas questões quando estiver mais especificamente quando falar de impressão artística, sobre essas cópias, que elas devem ser assinadas, que elas devem ser datadas, que elas devem receber um certificado de autenticidade, né? E é isso que garante a originalidade e que garante a autenticidade da obra, e ela vai para a sua parede como obra original, né? Original do artista, não é uma cópia de um post que foi para a gráfica e fez
lá milhares de cópias e foi distribuído nas lojas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos referindo de produção de gravura digital autoral que tem um limite, um limite de cópias de acordo com as suas edições, né? Então, o Fine Art é uma ferramenta muito importante para a criação de imagens e impressões de estampa na contemporaneidade, né? Nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, nós estamos vendo aí a entrada da inteligência artificial mudando o temperamento de muita gente, até produzindo novas imagens, né? E nós estamos falando aqui de produções mais eu diria assim, mais artesanal. Por mais que eu esteja no computador, é uma produção artesanal, porque quando eu estou desenhando no meu tablet, né, eu estou desenhando com a minha caneta digital, mas é artesanal, né? É aquilo que passa por todas essas estruturas que nós estamos, que nós fazemos, e depois nós vamos para o computador, utilizamos o Photoshop, utilizamos o CorelDRAW, utilizamos o Lightroom, né? Utilizamos o Camera Raw, utilizamos outros aplicativos e outros complementos dessas ferramentas para melhorar as nossas imagens. Não é que nós queremos fazer alteração nela, né? Nós queremos fazer com que ela se torne mais expressiva. Então é como esses aplicativos, essas ferramentas todas que nós utilizamos, é para melhorar a expressão. É como se eu estivesse pintando a tela, né? Eu pinto em tela, olha, tá aqui pintura em tela, com pincel, tinta, né? Só que no computador é diferente, né? É diferente, por quê? Porque são aplicativos, são interfaces dos elementos que sugere pincel, que sugere mancha, que sugere textura, que sugere um monte de outras coisas e que me faz fazer criações artísticas a partir do computador, né? Então esse termo Fine Art, ele serve para descrever um conjunto de técnicas, processos utilizados para criar imagens, né, que vão ser impressas em alta qualidade, né? Se você vê um Fine Art, né, deixa eu ver uma tela aqui, eu tenho uma mini tela aqui, ó. Se você vê, isso aqui é uma tela, é tecido, ó, é tecido, ó, tecido aqui, ó, como essa aqui, ó. Isso aqui é uma tela também, ó. Isso aqui é tecido, ó, tecido, e ela dá uma altíssima qualidade, olha só, altíssima qualidade de impressão, né? Estão vendo aqui a profundidade, a gradação dos tons, da luz, né? Ela garante isso e às vezes fica até melhor que a própria pintura, né, da pessoa lá no computador, né? Às vezes fica até melhor. E tudo isso tem que ser ajustado, né? E claro que você tem que ter um bom impressor, né? Se você não tem uma impressora Fine Art no seu ateliê, você tem que ter um bom impressor, né? Eu tenho um bom impressor em Belém que toda vez que eu mando as imagens das minhas gravuras para ele faz um estudo e diz para mim como é que o que está faltando, se tem algum problema e tudo mais, e eu vou ajustar aquilo, né? Então é todo um diálogo também com o seu impressor, ou então fazer no seu ateliê, se você tem um aparelho, né? Uma máquina dessa. Então essa técnica ela inclui, como eu já falei, as belas artes, a fotografia autoral, as artes gráficas e a gravura digital, né? E a impressão específica, Fine Art, né? Dos artistas brasileiros, eu vou chamar, que vocês precisam até conhecer, e vocês conhecem esses artistas, né? Brasileiros que utilizam Fine Art nas suas produções. Nós temos a Dani Bittencourt, que ela trabalha tanto a impressão quanto o processo de criação, é muito legal. Ela tem um livro chamado Fine Art e vocês podem procurar na Amazon, tá lá, Dani Bittencourt. O Vicky Muniz também, né, que é um fotógrafo,
ele trabalha também a Beatriz Milhazes, que ela faz a pintura dela e depois escaneia e transforma em produção fine art para ficar mais barato as cópias do trabalho dela, né? Tunga, né? Adriana Varejão, e aí vai por muitos outros que trabalham com gravura, que trabalham com fotografia, que vão usar essa tecnologia e essa técnica, né? Que eu vou já mostrar essa relação. Então, especificamente no âmbito das belas artes, o fine art, ele é uma importante ferramenta porque ele faz construções importantíssimas, né, das estampas em diferentes materiais. Quer ver? Ó, em tela, papel, né, esse papel fotográfico Barita da Canson. Ó, outro papel aqui, ó, olha a diferença. Esse aqui tem um certo brilho, um pouquinho de brilho. Esse aqui é fosco. Olha só a qualidade e a diferença. Isso aqui é a gramatura 308, acabamento fosco, né? Da Hahnemühle, é o Photo Rag, né? Esse é um material. Tem esse outro que nós não estamos acostumados a utilizar, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo um brilho, né? Mas ele é metal, ó. Ele é de metal, ó. Ele é metal. Então, ele dá um efeito visual muito legal, muito bom para ser utilizado em locais onde passa muita gente, onde tem muita umidade, né? Para ela não oxidar com muita facilidade, né? Deixa eu ver outro aqui, outro material. Ó, esse outro material aqui que é chamado, dá para você ver aqui, ó. É o metacrilato. Esse aqui é um metacrilato, tá? É outro material de plotagem desse material. Tem esse outro que eu faço costumeiramente, olha só. Ele é PVC, ele é de PVC. Ele é um filme óptico plotado num PVC. E esse filme óptico ele tem um filtro de luz que garante que isso aqui não vai desbotar com menos de 50 anos, se ele ficar num local adequado, né? Um local mais ou menos museológico, né? Como é o local museológico? É aquele onde se controla a luz. Todos esses materiais aqui que são utilizados, deixa eu ver se tem outro aqui. Tem. Esse aqui são metacrilatos também, são de diferentes espessuras aqui que eu tenho, ó, tá? E todos eles, né, eles são resistentes à luz, mas não pode ficar pegando a luz do sol direto, pegando a luz de qualquer jeito, né? Se você observar aqui, ó, aqui nesse metacrilato, ele tem essa camada transparente de acrílico, tem no meio tem uma, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo uma coisa branquinha aqui no meio? É o papel que foi impresso e um outro acrílico aqui atrás, ó. Ele é um sanduíche, aí ele aparece aqui dentro, tá? Ele aparece aqui dentro, tá? Então nós temos esses materiais, né, para produzir estampas, né? E no que se refere à produção autoral, é a criatividade, né, de cada pessoa que vem produzir gravuras, né? Então, deixa eu mostrar a sequência, uma sequência mais ou menos dessa gravura aqui, ó. Ó, ela vai nascendo assim, ó. Aqui tem uma estampa, aqui tem outra estampa, olha a diferença. Aqui tem uma outra estampa, ó, que ela vai sendo dividida, né? Ela vai sendo dividida em cores, em várias cores, em vários desenhos, e depois ela é montada no processo de olha aqui, ela vai sendo montada no processo de impressão, ó. Mas ela nasce
no computador. Isso aqui tudo foi feito no computador. Todas essas matrizes que eu estou mostrando para vocês é chamada de PC, né? Que é prova de cor, né? Ó, prova de cor. Todas elas foram montadas no computador, ó. E depois, no fim, deixa eu mostrar mais umas outras aqui, deixa eu passar essas aqui, ó. E no final, deixa eu mostrar essa aqui que já está montada com duas cores, ó. E no final, né, ela passou por todos esses estágios de prova de cor, tá? Olha só quantas brincadeiras eu tive que fazer para chegar, né? Para chegar, olha só, ela sendo montada, né? Para ela chegar a esse resultado aqui, ó. Aí ela chegou a esse resultado, né? Então, mas não é fácil, né? Não é fácil fazer a gravura digital. Ela requer dedicação, ela requer conhecimento, ela requer pesquisa, ela requer entrega, né? Porque é a gravura autoral, né? É a criação, ela reflete essa individualização, né? Então, nas artes gráficas, essas qualidades de impressão, né? Porque tudo isso é material gráfico, tudo foi feito no computador e depois ela se transforma conforme a necessidade numa tela, né? Ó, isso aqui é a tela, num metacrilato, como é o nome desse aqui? Esse aqui é o Metal Print HD, né? Que é no metal, ou no papel, né? Aí nós temos diversas gramaturas de papel, diversos formatos e nós podemos fazer a nossa produção autoral, né? Então, e o que é que se refere a isso, a ser obra de arte? Ela é obra de arte, é como a gravura, né? A gravura, deixa eu pegar uma matriz aqui. Ó, eu tô construindo uma matriz perdida aqui, né? É uma experiência. Isso aqui é no isopor, né? Isso aqui é chamado de isogravura e vai ser construída. Estou experimentando aqui esse material, assim como estou experimentando outros materiais para produzir gravura, né? E a diferença desse processo, né, que é artesanal, que a gente mete a mão na massa, mete a mão na tinta, é diferente do processo de criar a gravura digital nesse processo fine art, né? E trabalhar o processo fine art como criação artística e o processo fine art trabalhar como impressão, né? Essas duas coisas elas se completam e elas são identificadas porque você tem que saber como é que vai sair a cor lá. E como eu mostrei para vocês, essa diversidade de cores, né? Em que, né? Ó, daqui para poder chegar a essa outra estampa aqui, essa diversidade de cores, elas fazem um estudo que eu chamo de matrizes múltiplas de cores. Então esse método que eu desenvolvi são as matrizes múltiplas de cores. Aí eu vou montando, né? Dá um trabalho danado, mas eu tenho um resultado. E aí eu não monto eu faço uma edição de 5, de 10, de 15, de 20. A gente não pode fazer edições de gravura eletrônica muito grande porque ela desvaloriza, né? E a gente não consegue vender tanta gravura assim, né? Então a gente faz uma edição em pequena quantidade, né? Eu tenho essa outra gravura, né? Esse aqui é outro método, tá? Esse método, ela é só uma matriz, ela é feita só uma matriz
no Photoshop ou no Lightroom para corrigir algumas coisas, né? E vou transformando ela, vou cortando, montando a composição, e no final ela sai assim, né? Essa daqui é da série Paisagens Digitais, né? Que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, ó, da série Paisagens Digitais, que essa aqui é só uma matriz e ela é feita no PVC com um filme óptico, né? Tem um filme óptico aqui em cima, ele é fosco e dá esse efeito, né? Esse efeito muito legal, muito maravilhoso, porque assim eu posso fazer gravuras e poder e as pessoas poderem consumir essa gravura, né? Levar, colocar na sua parede, colocar na sua casa. Mas tem uma coisa, ela é original. Quando você recebe, você compra uma gravura dessa, você recebe um certificado de autenticidade, você recebe nesse certificado de autenticidade, que ele vai te dizer que essa obra é original, que ela foi produzida por mim, que ela é a obra autêntica de um artista amazoniano, que sou eu. Então, a gravura, ela tem esse aspecto. Então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, mas isso aí tem cópia, mas é só eu que tenho essas cópias, né? Não é qualquer pessoa que tem a cópia. Você não chega ali na casa do vizinho, o vizinho tem a matriz e pode fazer uma cópia. Não, as matrizes são minhas, eu sou responsável pelas matrizes e reproduzo a partir do momento que eu estabeleço quantas cópias eu vou fazer de cada uma dessas imagens, tá? Então, e por que é importante ter essas imagens? Porque ela vai chegar no mercado de arte de uma forma mais barata, né? E ao mesmo tempo, você tem que conhecer o artista que está fazendo, dele ser a pessoa que tem um ateliê, que ele tem sinceridade, que ele produz com regularidade, que ele está produzindo há anos e anos e anos, fazendo exposições, participando de eventos culturais, de feiras, de salões, de muitas outras coisas, que tudo isso vai enriquecer o currículo do artista e ao mesmo tempo vai valorizar a obra que você tem, que ela é única, ela é uma gravura, né? É uma cópia, mas é uma cópia que tem um determinado valor, né? Um valor não cultural, não só cultural, ela tem um valor cultural, mas é um valor econômico também, porque ela vai aumentando o seu preço no mercado, né? E daqui a pouco, quando o artista não estiver mais encarnado nessa terra, essas cópias elas vão valer muitos e muitos e muito, né? Como por exemplo, era artesanato lá no Vietnã. Os soldados vietnamitas, os soldados americanos, quando eles entraram no Vietnã, eles trocavam alimentos, muitos alimentos como banana, sei lá, outros são alimentos que o povo nativo de lá fazia. E as mulheres, elas faziam uns lencinhos assim, 20 por 20, dá mais ou menos isso aqui assim, ó, 20 por 20, que elas bordavam os lencinhos e trocavam com os americanos por alimento, por qualquer outra coisa que eles tinham de valor que pudesse trocar. Hoje existe só 4 lencinhos desses no mundo. Não existe aquele pessoal que fazia esses lencinhos desapareceu, muitos morreram, não fizeram mais os lencinhos, não trocaram mais o lencinho, e esses lencinhos que ficaram com esses 4 soldados americanos levaram para os Estados Unidos, e esses 4 lencinhos estão no museu. Agora imagine quanto não está valendo o lencinho desse, né? Muito caro. Tem lencinho que nem se vende, né? Não pode, é invendível, não tem preço que pague, né? Então a gravura acontece da mesma forma. Ela é baratinha, né? Ela alcança um valor que não é milhões e milhões, né? Ou algumas dezenas de cifras, mas ela é obra de arte autêntica, sim, porque foi produzida por um artista. Ele dá o certificado de autenticidade. Ele tem ateliê, ele tem uma carreira, ele faz exposições. Então tudo isso são elementos
que se você não conhece, você tem que saber passar a conhecer, porque é muito importante que a gente tenha artistas que produzam gravuras, né? E essas gravuras, elas são importantíssimas no contexto da nossa produção, porque muitas paredes que estão aí, né, que estão nas nossas casas, elas não têm gravura, e as paredes, elas precisam de energia. Se você tem uma parede que não tem energia, ela absorve a sua energia, então às vezes você começa a passar mal, assim, você se entristece, tem algum problema em casa, porque as suas paredes não estão energizadas. Tem que ter coisas na parede para que elas possam absorver. A parede, eu como arquiteto, eu posso dizer para vocês que passa energia, não só energia elétrica, mas passa energia visual, energia sinestésica pelas paredes, e é necessário que a gente possa colocar as coisas na parede. Imagine só se alguém com um olhar gordo chega na sua casa e não tem para onde olhar, ela vai olhar para onde? Para a sua parede. O que vai acontecer? Ela vai deixar aquela carga de energia na sua parede. Quando você passar lá, você recebe de volta essa carga de energia. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Você está no consultório onde tem um monte de gente que estão olhando para lugar nenhum, estão olhando um para o outro muitas vezes, e às vezes malmente com o celular, estão ali no celular, mas estão desviando o olhar, e não tem uma gravura, e tem uma parede vazia, então tudo isso ocasiona problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de relacionamento, por conta de que não tem arte nesses espaços, né? Então a nossa opção qual é? Usar gravura. As gravuras, né, feitas em diferentes materiais, né, feita de forma que elas duram, tem uma durabilidade. Olha só, esse material aqui, que é o papel Canson, gramatura 300 gramas, né, acetinado, de alfa-celulose, ele dura 250 anos, ó, não ficando numa parede úmida e não recebendo luz intensa. 250 anos. O que mais que você quer para uma gravura sua, uma obra de arte sua durar tantos anos assim, né? Vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos, e vão continuar tendo a obra de arte lá, tal como a pessoa na primeira geração comprou a gravura, né? A gente vê assim que em obras de artes que estão nos museus, muitas obras de arte que foram construídas há 500 anos, há 600 anos, hoje elas estão totalmente definhando, né? Porque tem questão de dilatação da tela, tem questão de umidade, tem questão de um monte de outra coisa, que elas precisam ser guardadas de forma tão intensa, né? E observe uma outra coisa, uma coisa muito curiosa, né, nessa relação de comunicação visual, é que os museus estão adotando essa técnica, essa tecnologia, para reproduzir as obras de arte e fazer a exposição e guardar os originais na reserva técnica do museu, para que eles não sejam desgastados, né? Que eles fiquem mais no escuro, porque já tem 200, 300, 400 anos uma pintura e ela não dá mais para ficar no salão. Aí eles estão reproduzindo as obras para expor, né? Para manter a exposição de um acervo, mas muitas vezes esse acervo ele é totalmente reproduzido, né? E essa técnica, por isso que é chamada de técnica museológica, porque elas duram muito e têm alta qualidade de reprodução, né? Como eu mostrei agora aqui para vocês. Então, a fine art, ela traz o benefício de que, primeiro, os benefícios, que ela tem uma qualidade de impressão superior, por isso que os museus utilizam, né? Ela permite a criação de imagens de impressão de qualidade superior devido à técnica do processo, né? Como eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? Olha aqui, um outro papel, o Canson Santin, né? Esse aqui ele é brilhante, olha, tá vendo? Batendo o brilho, mas nós temos esse outro papel Canson de gramatura de 200 gramas, ó, fosco. Olha só a lindeza da produção
de qualidade de cores e impressão, né? 12 cartuchos que imprimiram isso aqui, né? Elas são desse modo que eu estou falando para vocês. Se você encontra o artista que faz a gravura eletrônica, você tem obras únicas, obras originais, ou mesmo que seja o artista que fotografa a sua obra e reproduz, né? Porque ele não vai reproduzir, se a obra dele é 1 por 1, ele não vai fazer um fine art 1 por 1, né? Não pode, né? É um critério que foi adotado, que não pode reproduzir do mesmo tamanho. Reproduz em outros tamanhos, menores, né? Então pode ser 80 por 80, 70 por 70, né? E aí faz uma quantidade de edição. Vamos supor que ele tem uma tela original de 1 metro por 1 metro, vai fazer um fine art, uma reprodução dessa tela de 70 por 70 e em tela, né? Em tela, deixa eu pegar aqui, ó, em tela, como essa daqui, ó. Essa aqui é uma reprodução minha, só que essa aqui foi feita totalmente no computador, né? E é tela, ó, é tecido, né? Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui para você ver que é tela, né? É tela e ela é original, né? Ela é original. Aí ele pode fazer a opção de ter um 70 por 70, que é menor que 1 metro por 1 metro, por um valor menor e ser única e cobrar pela unicidade disso aí. Ou então ele pode dizer assim: não, eu vou fazer 5 cópias disso aqui, né? Fazer 5 cópias disso aqui e eu vou cobrar pelas cópias. Então, se vamos supor que o valor do trabalho 1 por 1 fosse R$2.000 e agora ele está cobrando uma cópia, né, que são 5 para essa edição de 70 por 70 por um valor de R$800, por exemplo, né? Então ele estaria barateando e dando acesso a você ter uma obra original por R$800 e não por R$2.000 na sua casa. Ela tem o mesmo valor artístico, o mesmo valor cultural e mais ainda, pô, ela é uma gravura eletrônica, é uma gravura que representa a cultura, né? Antigamente, né, na antiguidade, lá no Renascimento, os caras faziam as gravuras para baratear as imagens, né, as produções artísticas. Então, em vez de o pintor fazia lá uma gravura, uma pintura, aí ele fazia o desenho, ele fazia à mão, tudo à mão. Hoje nós utilizamos um processo fotográfico associado com um processo de impressão e nós temos uma facilidade imensa de produzir imagem e ficam mais barato do que as gravuras que eram vendidas no Renascimento. Muito mais barato, ó, muito mais barato, porque a tecnologia facilita isso. E você tem gravura de artistas autêntica, original, e você tem assinada, pior ainda, ou melhor ainda, assinada pelo artista originalmente. E isso faz com que você tenha uma cópia original de um artista original, que não é uma cópia que você foi ali numa loja e comprou aquela cópia que não sabe nem quem é o artista, não sabe qual é a identidade do artista, só simplesmente pela narrativa, que só vai durar alguns meses e ela começa a desbotar, aí vai para o lixo, aí você tem que comprar outra, né? E muitas vezes sai até muito mais caro, porque você chega lá, compra uma de 200, daqui a algum tempo tem que comprar mais outra de 200, depois tem que comprar mais outra de 200, e assim, quando você vê, você já está comprando mais caro do que se você tivesse comprado uma única obra, né? Uma única obra do artista, e que ela não desbotou, ela permanece, porque ela vai durar 200 anos. 200 anos, você sabe o que é isso, 200 anos? Nós vamos passar e vai continuar a obra aí, né? Então, esse é um dos benefícios que nós temos com essa qualidade de impressão, né? O segundo benefício, como eu já falei, elas são imagens únicas, é única, o artista é único. Elas são
elas são criadas livremente, né, espontaneamente pelo artista, e que vai encontrar o seu dono, né? O artista cria a obra que vai encontrar o seu dono. E outro é o valor do investimento, né? Porque ela é muito mais barata do que se você comprasse uma obra original, uma matriz, uma pintura como essa daqui, né? Se eu tenho uma obra ali que vale 10 mil reais, se eu fizer um fine art dele, uma reprodução em um tamanho menor, vai sair a 500, vai sair a 300, vai sair num valor muito menor, né? E por falar nesses valores menores, essas obras que eu estou me referindo, eu estou lançando um catálogo, né? Um catálogo que você pode entrar no link da minha bio e pedir esse catálogo, que é o catálogo dos pequenos formatos. Então eu estou lançando um catálogo de pequenos formatos, de obras em pequenos formatos, que vai de 15 por 15 até 50 por 50. Vai ficar mais barato ainda a acessibilidade de você ter obras de arte originais em casa, né? Então basta você pedir esse catálogo, entra no link da minha bio, pede o catálogo, que eu te envio o catálogo. E no dia 25 eu vou lançar um outro processo mais interessante ainda, que é o catálogo junto com um processo de você adquirir obra de arte e ficar pagando, né, para você dar de presente de aniversário, porque muitas vezes você encontra a pessoa e diz assim: oh, mas o fulano já tem isso, já tem aquilo, o que é que eu vou dar de presente? Obra de arte, né? Colocar na parede, né? Então aí você tem obra de arte para dar de presente em aniversário, para dar de presente de Natal, para dar de presente no Dia das Mães que passou agora, né? Vai chegar aí os dias dos pais, para dar de presente para o Dia dos Pais, para dar de presente no Círio, né? No Círio de Nazaré, para quem é ligado à Santa de Nazaré, a Nasa, né? A Nazinha, no aniversário de alguém, no Natal, né? Na festa do Ano Novo, né? Então tem muitas possibilidades de você dar de presente só porque você gosta, porque você ama alguém, dar de presente uma obra de arte, né? E com uma mensagem, em muitos casos que eu já até fiz, a gente já coloca um link, tem um link, a gente coloca um QR Code, né? Eu não tenho agora aqui, mas assim, ó, a obra vem aqui, a gente coloca um QR Code bem aqui, ó, da música que você quer dar também de presente. Então a pessoa só faz pegar o celular, colocar o QR Code e a música se relaciona com a obra, ela já pode se relacionar com a pessoa. Olha só, muito legal, né? É só você dizer assim: olha, eu quero aquela música tal, né? E aí eu coloco o QR Code daquela música e a música toca no momento em que ela ganhou de presente e vai ganhar a gravura para colocar na parede, né? E toda vez que ela se sentir assim romântica, que ela se sentir com saudade de alguém, ela vai lá, fotografa o QR Code e toca a música no celular. Isso não é legal? Pois é, então no dia 25 nós vamos falar mais sobre isso e vamos falar sobre como facilitar as pessoas de terem as suas obras de arte em casa, né? Enfim, né? O fine art, essa tecnologia, essa técnica tanto de expressão, de construção, de criatividade através do digital, quanto a impressão, né, que cristaliza a obra para chegar até você, ela é uma ferramenta importantíssima de criação e impressão de estampas, pois permite que os artistas possam se expressar sua criatividade de maneira que se criem obras de valor de investimento baratíssimo e que chega até você, né? Então é isso que nós queremos mudar essa mentalidade de que a minha parede está ali, não sei o que e tudo mais. Vamos transformar essa sua parede, né? Na minha live passada eu falei sobre como organizar essa parede, que você pode organizar, dei 8 sugestões para você organizar a parede, e que você vai organizando e sobra um espaçozinho para a minha obra lá, e você pode adquirir a obra solicitando o nosso catálogo. Peça o catálogo, vai lá no link da minha bio, tá lá escrito lá, catálogo, e é só clicar lá que você vai
vai fazer o seu cadastro e eu mando o catálogo para você. E é de graça, você não vai pagar nada, é só para você ver as possibilidades de obras que estão lá. Tem obras horizontais, verticais e de tudo quanto é tamanho, e você pode adquirir por tamanho, porque nesse processo nós podemos fazer isso também, né? Eu quero uma obra 70 por 70, 50 por 50, 60 por 70, sei lá. O tamanho é você que diz, tá? E nós temos essa facilidade, certo, gente? Então, veja a minha live da semana passada, da sexta-feira passada, que lá tem modos de organizar a parede e você vai poder organizar. E logo depois eu já coloquei os slides todos que se referem às obras, a organização da parede, para que você possa facilitar. Ainda vou te dar mais um bônus legal para que você possa ficar feliz, que se você comprar obras do Alicia, né, que sou eu, né, você ainda ganha uma consultoria para organizar sua parede, né? Eu posso organizar sua parede, basta você mandar a fotografia da parede, que eu organizo na parede. Você diz quais são as obras que você quer, que eu já organizo na parede, e as que você tem, faço essa organização, devolvo para você e você vai poder montar a sua parede. Não é legal? Pois é, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem estado aqui, né? Deixa eu ver quem está por aqui. José Luiz Franco, Cris Neves, Alessandra Gomes, Ateliê, olha, Geraldo Teixeira, meu amigo lá de Belém, artista também, que deve produzir fine art também, né? A Honda é uma das minhas colecionadoras, né, de arte, já tem obras minhas na sua parede, pode ter muito mais, Honda, muito mais. Tati Garcia, o Inigashi, né, que é artista marabaense, também tem obras fine art, né? Ele vai estar no nosso próximo catálogo também aqui, né? A Irlene Melo, Dom Patrício, Soraya Boechat, Carol, e outras pessoas mais que eu me perdi aqui, né? Que estiveram aqui conosco, que estão nesse momento conosco, né? E que não percam a nossa próxima live, que vai ser sexta-feira, né? E sexta-feira, adivinham o que eu vou fazer? Eu vou falar do artista amazoniano, da produção do artista amazoniano, né? Eu vou falar da minha produção e que vocês possam conhecer mais e mais e mais a minha produção. E no dia 25, que já vai ser na outra semana, nós vamos fazer o lançamento oficial do nosso catálogo, que eu já estou antecipando para vocês que tenham interesse de ver o catálogo. É gratuito, é só entrar lá no meu link da bio e pedir o catálogo, né? Ele é gratuito, não vai pagar nada para ver, não paga para ver, né? Só o trabalho, só vai ter um trabalho de linkar e pedir o catálogo, né? E nesse dia também nós vamos fazer as nossas promoções e vamos mostrar como nós vamos poder ajudar você a ter obras, muito mais obras, né? Nesse primeiro momento são só as minhas obras. Em outros momentos nós vamos fazer um outro lançamento de outro catálogo, que vamos reunir artista amazoniano. Eu quero construir esse conceito de artista amazoniano com você, que ele é muitíssimo importante, porque nós precisamos criar um momento de relação com o mercado de arte aqui no sul e sudeste do Pará, e contamos com você e contamos com a presença sua na nossa próxima live. Então, tchau, gente, uma boa noite, muita cor no peito de todo mundo.